Oi gente, tudo bem? O meu vídeo de hoje é sobre a minha primeira experiência na imigração nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, recentemente eu fui pra Nova York. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você me seguir, ou se você quiser me procurar, é @alesptn. Lá no meu Stories eu contei tudo sobre a viagem, sobre todos os 7 dias que eu fiquei lá. E também tem fotinho, continuo postando, vou postar forever sobre Nova York, porque ainda não deu, tá? Então, se você ainda não me segue, aproveita e olha lá, tem bastante vídeo sobre bastante coisas. Mas, esse é pra falar sobre a minha experiência pela primeira vez da migração. Quem não assistiu o último vídeo que eu pus aqui no canal, eu tava falando um pouco sobre a minha entrevista do visto, que foi aprovada pela na minha primeira entrevista. Eu contei lá um pouco sobre documentação que precisava levar, como que é lá no dia, como que foi a minha entrevista, dei algumas dicas pra você ficar calmo e dar tudo certo na sua. Mas só aqui pra fechar, quem assistiu o outro vídeo sabe que eu disse que na minha entrevista que eu ia para Las Vegas, inclusive tinha o endereço do hotel e o nome dos meus amigos que iam comigo, mas infelizmente essa viagem não rolou, né, gente? Acontece. Não deu certo a viagem de Vegas e eu fiquei o ano de 2018 inteiro com um visto e não fui viajar. E aí surgiu uma oportunidade esse ano de ir para Nova York. E, né, fui, fechei a viagem. Então, como eu tinha dito que no meu formulário que eu ia pra Vegas, mas acabou mudando o planejamento e eu ia aparecer a primeira vez em Nova York, eu achei que eles fossem achar estranho, se cruzassem as informações, fossem me questionar e que não fossem deixar eu entrar, enfim, né? Porque passa tanta coisa na nossa cabeça, porque muita gente fala que é muito difícil entrar. Então, eu fui apreensiva por este motivo. Então, eu levei comigo alguns documentos, algumas coisas que comprovassem que eu estava indo pra lá a turismo, como de fato estava. Eu levei a reserva do hotel, a passagem de ida e volta, e também levei o meu formulário a minha apólice de seguro, que eu fiz um seguro viagem de 7 dias, então a apólice de seguro tem as datas do dia que eu chegasse até o dia que eu voltasse aqui pro Brasil. Levei o meu City Pass, que é um documento não é um documento, eu levei impresso os meus ingressos, que eu tinha ingresso para três atrações, assim, 3 museus ou 3 observatórios, enfim, eu podia dividir no que eu quisesse ver e eu achei que isso era uma documentação pertinente caso alguém perguntasse o que eu ia fazer lá. Então, chegando no aeroporto, eu fui de Delta, inclusive eu recomendo muito o voo, foi muito assim, muito bom. Só não foi mais tranquilo porque a gente pegou turbulência na ida. Eu fiz uma conexão, saí de São Paulo fui pro Rio, e do Rio fui direto pra Nova York, uma semana que tava um frio desgraçado. Então, quando chegou perto de Nova York, tava com mau tempo. As últimas 2 horas estava com mau tempo, então eles não serviram café da manhã porque tava tremendo geral, mas enfim, não vem ao caso. E assim que você desce do avião, no meu caso, né, eu desci no JFK, no John F. Kennedy, em Nova York. São 3 aeroportos, tá? Esse foi o procedimento que aconteceu comigo, vindo direto do Brasil, indo do Brasil diretamente para Nova York. Nós descemos no JFK, e aí, quando você chega lá na imigração, tem 2 filas, que são filas para residentes, né? Quem tem, enfim, green card, quem mora no país, quem é residente legal. E uma outra fila para geral, que não mora lá, que tem visto, que vai ter que passar pela entrevista e tal. E tinha assim, gente, tinha muita gente, e a entrevista, ela era feita, inclusive, com quem estava fazendo uma conexão. Então, se às vezes você vai viajar para um outro lugar e por algum acaso a sua conexão é em Nova York, você tem que passar pela imigração lá e assim, demora entre 1 hora e meia, 2 e por aí vai. Eu achei que relativamente o aeroporto não estava tão cheio, mas a fila estava demorando muito porque tinham acho que apenas 2 guichês atendendo as pessoas e tem pessoa que passa individualmente, tem pessoa que passa por família. Eu estava indo com 2 amigas minhas, mas eu tinha que passar sozinha porque era eu sozinha e elas 2 passaram juntas. Muitas pessoas falam que às vezes recebem um documento para preencher dentro do avião, que é um documento de imigração que pergunta quantos dias você vai ficar, quanto de dinheiro você tá levando. Eu não recebi esse documento, tá? Eu simplesmente desci do avião e já fui direto para a fila. Tem um banheiro para você usar. Se você for dessas que passou aperto no avião, desce, já vai no banheiro e fica na fila e assim, aguenta porque demora muito. Só que antes de entrar na fila, tinham uns computadores, assim, umas ilhas com os computadores que você ia preenchendo os seus dados, que eu, sinceramente, não me recordo direito que dados eles pediam. Mas é como você faz, igual quando você faz um check-in no aeroporto, que você põe o seu passaporte, aí ele identifica, aí ele faz algumas perguntas. Eu não me lembro deles terem perguntado, não me lembro o que eles perguntaram lá, mas enfim, você vai seguindo lá e vai respondendo, e é em inglês, eu acredito que você possa
pedir para colocar em espanhol, inglês e alguma outra língua, tá? Ou você pode pedir auxílio de alguém para te ajudar nessa hora. Então você preenche, quando você preenche, sai. É igual o check-in do avião. Quando você preenche, sai um ticket, um papelzão grandão, com o seu nome, a sua foto e os seus dados. E aí nessa hora, bem na minha foto, tinha um X. Aí eu já falei assim, pronto, já fui reprovada na hora. E aí eu não entendi porque aí eu perguntei pra minha amiga, falei assim, Ju, tem um X na minha cara. O que isso quer dizer? Eu falei assim, não, X é pra geral. Fica tranquila que o dela também apareceu. E as minhas amigas já tinham ido outras vezes, né? Então eu fiquei um pouquinho mais tranquila. Porque nessa hora, realmente, se eu tivesse sozinha na imigração e tivesse visto um X na minha cara, eu ia ficar desesperada. Como de fato fiquei. Por apenas alguns minutos. Mas assim, se eu tivesse sozinha, eu acho que ia ficar com muito medo. Ah, junto com a gente, desceram várias pessoas. Chegou avião brasileiro, avião sul-africano, e avião, acho que tava vindo do Japão. Então, assim, muita gente tinha bastante gente circulando. Demorou, questão de 1 hora e meia. E a gente tava morrendo de fome porque tinham cancelado o café da manhã no voo, né? E é muito parecido com quando você vai tirar o visto, tá? Os guichês, a fila, o sistema deles de entrevista é muito parecido com isso. Então tava só com a mala de mão, né? Porque as malas despachadas essa hora estão na esteira e eu já tava preocupada com as malas, mas enfim, você tá com a mala de mão e eu fiquei com os documentos na mão, que eu preferi levar os documentos impressos. Porque você até pode levar documentação, coisa em celular, mas eu achei que impresso ia ser melhor, eu fiquei com medo do celular, sei lá, pifar, estragar a bateria, acontecer alguma coisa, eles pediram uma documentação e eu não ter a documentação. Então tava lá a reserva de hotel, o City Pass e tava as minhas apólices de seguro viagem, que foi o que eu levei pra ficar tranquila pra hora da entrevista. Aí na hora da entrevista, chamaram as minhas duas amigas, elas foram na minha frente, e eu no guichê junto com elas. E simplesmente o moço me chamou e pediu meu passaporte, fez um cara crachá, né? Olhou pra mim, olhou pro passaporte, perguntou, quantos dias você vai ficar? Eu falei, 7 dias. Ele falou, põe a mãozinha aí. Pus a mãozinha, só, gente, foi só isso. Eu sofro muito por antecipação, eu fico assim, muito nervosa, eu fico assim, pensando em 300 mil coisas que pode acontecer. Por isso que eu levo documentação, mas ainda assim eu fico muito apreensiva. E a minha experiência foi simplesmente essa. O que foi mais doloroso foi só a espera mesmo e a expectativa de como ia ser. Mas ele simplesmente me deu bom dia, perguntou quantos dias eu ia ficar, não pediu o papel do hotel, não pediu nada. Ele só pediu pra colocar os dedinhos lá e falou assim, bem-vinda. Beijo, vai embora. E eu entrei, foi simplesmente isso. Então, assim, minha dica é, leve as documentações que vão te... A mesma dica que eu disse no vídeo do visto. Leva a documentação que vai te deixar seguro, pra que lá na hora da fila você não fique neurótico. E, gente, era um dia... Vale dizer que eu acredito que era um dia normal pra eles, não era um dia de pico de muita gente, porque o feriado era aqui no Brasil, não era feriado lá. Então, o aeroporto tinha bastante pessoas, uma movimentação bem grande, porque chegou, tipo, 5 aviões de uma vez, mas não tava, assim, aquela loucura, o pessoal nervoso. E eu sei que às vezes tem época que eles ficam olhando mala, revistando mala, e pergunta, o fulano vai passar linha. Não aconteceu comigo, ele só perguntou quantos dias eu ia ficar, olhou meu passaporte, carimbou meu passaporte, bem-vinda, beijo, tchau. Foi só isso, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Quem já foi pra lá, me conta aqui a experiência da primeira vez ou das outras vezes que foram, porque eu acredito que cada vez que você entra é uma experiência diferente. Claro que a primeira vez é que a gente fica com mais medo, assim, né, do que pode ter acontecido. Ah, na volta, olha só. Na ida foi tranquilo, depois eu peguei minhas malas, tal. Passei os 7 dias e na volta revistaram a minha mala. Olha, eu tinha aquele papelzinho da Receita Federal, sabe, de sua mala foi revistada. Entrei em desespero que eu achei que tinham levado minhas coisas. Mas enfim, eu só queria saber da minha Nutella. Desembalaram minha Nutella e eu acho que era ou era um ômega 3 ou era uma... Como chama, gente? Melatonina, enfim. Só foi isso daí que eles deram uma olhadinha e nada. Não sumiu nada da mala. Mas isso eu conto em outro vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam pra mim. Não sei se vocês querem vídeo de comprinhas. Eu não sei se cabe fazer vídeo de comprinhas. Vale dizer que no dia que eu cheguei lá no John F. Kennedy tava um frio, que foi o meu primeiro choque de realidade com frio. A gente chegou lá, tava tipo -4 graus.
E aí eu levei casaquinho brasileiro, né? Que a gente acha que a gente tem casaco aqui, aí descobre que chega lá não vai de nada. Vale ressaltar que a entrevista é feita toda em inglês. Então, desceu do avião, amiga, liga a tecla SAP. Para quem não fala inglês fluente, tenta antes de viajar treinar o ouvido para ouvir. How many days? Quantos dias você vai ficar? What are you doing in New York? Or o que você vai fazer em tal lugar? Decora essas frases para você saber responder. E a mesma dica do isso. Não vai contar a história da sua vida. How many days? 7 days. Vai responder em inglês, tá? Não vai responder em português. Dizem que em alguns casos eles mandam um tradutor se você não souber falar, mas eu acho assim, gente, pega mal. Você tá indo pra lá, pelo menos os comandos básicos você tem que saber lá na hora da imigração. O que você vai fazer? Tourism. Quantos dias você vai ficar? 7 days, 10 days, 1 month? Responda em inglês. E a pessoa fala em inglês também, tá? E não só na hora da entrevista, quando você vai pedir informação, você, que fila que eu entro? Vai responder em inglês. Onde é o banheiro? Vai responder em inglês. Então tudo é em inglês, tá? Se você não é fluente em inglês, treinem estes comandos, tá bom? Eu acho importantíssimo ressaltar isso. E quanto ao tratamento que eu recebi na viagem, tanto no aeroporto quanto... Gente, eu fui super bem tratada em todas as ocasiões. Eu achei um lugar muito legal. Se você tá indo pra Nova York, aproveita muito, porque é uma cidade maravilhosa. Eu pretendo em breve voltar, porque eu não consegui fazer tudo que eu queria fazer, porque eu descobri que 7 dias em Nova York é nada, é pouquíssimo. E vou fazer um outro vídeo com algumas outras dicas de alguns outros lugares. Não sei se vocês querem dica de compra, não sei, vai me falando aí. O que eu gosto muito de fazer quando eu viajo é a parte de turismo, conhecer os lugares, conhecer a história dos lugares e gastronomia, que é a minha formação e é porque eu gosto de comer também, né? Então, vão lá no Instagram, vai dar uma olhadinha, eu fiz uns posts, sobre restaurante, posts sobre lugares. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder na medida do possível. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo.